O Supremo Tribunal Federal retomou agora há pouco os depoimentos de testemunhas indicadas pela defesa do ex-ministro Anderson Torres no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Mais de 30 pessoas devem ser ouvidas durante essa semana. A Marina Demore é quem está acompanhando essa maratona lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ô Marina, hoje quais são os destaques por aí? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, portanto, a gente acompanha mais uma rodada de depoimentos das testemunhas indicadas pela defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e que também ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no 8 de janeiro de 2023, quando houve as invasões às sedes dos três poderes. Então, os depoimentos começaram às 8 horas da manhã. O primeiro a prestar esclarecimentos, a responder os questionamentos dos advogados e dos ministros foi Antônio Ramiro Lourenço, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça. O depoimento dele acabou agora há pouco, a gente estava acompanhando lá no auditório da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ele foi questionado sobre aquela live em que o então ministro da Justiça Anderson Torres aparece ao lado de Bolsonaro, uma live que aconteceu no Palácio da Alvorada em julho de 2022, em que Bolsonaro faz um ataque às urnas eletrônicas. Então, Antônio Ramiro foi questionado sobre os preparativos para essa live, como é que foi todo o processo para que o então ministro da Justiça participasse. Ele disse, que Anderson Torres foi convocado para essa live, que num primeiro momento o Palácio do Planalto havia informado que a live seria realizada no Ministério da Justiça, mas que naquele momento a própria equipe de Anderson Torres percebeu que seria um assunto polêmico e tentou fazer com que a live fosse transferida para outro local e assim foi feito. Então ele narrou todo esse bastidor, para a organização da live, disse que fez ali a preparação de um material, o levantamento de um material junto à Polícia Federal, de relatórios de reuniões que eram realizadas entre a Polícia Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, para que Anderson Torres estivesse munido de informações técnicas e não entrasse em assuntos polêmicos durante essa live. Então essa foi a primeira apresentação, foi o primeiro depoimento que a gente acompanhou hoje aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora de manhã são mais 3 depoimentos previstos. O próximo deve ser de Gustavo Henrique Dutra, que foi comandante militar do Planalto no 8 de janeiro. Depois a gente acompanha também a oitiva de Rosivan Correia de Souza, tenente-coronel servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e de Márcio Purro, que também foi indicado, portanto, pela defesa de Anderson Torres. À tarde, mais uma rodada de depoimentos. Amanhã, Carol, os depoimentos continuam daqueles indicados por Anderson Torres, mas os ministros também vão começar a ouvir outras testemunhas indicadas também pelas defesas de outros réus, como do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, nessa lista de testemunhas que ainda vão depor, a gente destaca, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que deve comparecer na próxima sexta-feira, e outros nomes de ex-ministros que também foram indicados por essas defesas. Os depoimentos das testemunhas vão até segunda-feira, a gente segue acompanhando essa maratona até lá. Depois disso, será a vez do ministro Alexandre de Moraes convocar os próprios réus para prestar esclarecimentos aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para que posteriormente o julgamento seja marcado. Volto com você.